Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates, com você de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil passam aqui pelas nossas bancadas, debatem e discutem os nossos problemas, as nossas dificuldades e apontam aí os caminhos para a gente resolver as principais demandas da região metropolitana, claro, e também a discussão importante sobre os temas nacionais. Telefone aberto para você participar conosco, 3017 9110, e sempre registrando a nossa reprise do painel Debates às 20 horas, às 8 da noite. E às 22, 10 da noite, painel regional também com entrevistas, discussões importantes sobre a região e sobre o país. Nessa edição a gente vai debater aí prováveis possíveis mudanças, alterações aí nos quadros da prefeitura, questão do funcionalismo, enfim, recebendo com muito prazer o Fábio Ferraz, secretário de gestão aqui da Prefeitura de Santos. Boa tarde, tudo bem, secretário? Prazer revê-lo. Boa tarde, Boturão. Prazer é nosso estar aqui, poder conversar um pouquinho com você e com seus telespectadores. Professor Iberecina, professor de Marketing Político, mais uma vez com a gente nesta edição do Painel Debates. Tudo bem, Iberê? Tudo bem. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. E o nosso Marcos Santana, companheiro jornalista, editor adjunto do Jornal da Hora, participa mais uma vez com a gente também. Tudo bem, Santana? Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez. Boa tarde, secretário. Boa tarde, professor. Boa tarde especial quem nos acompanha pela TV Santa Cecília. Muito bem. Quem nos acompanha pela TV Santa Cecília, né, eu já disse, tem sempre à sua disposição o 3017 9110 para ligar e participar conosco, não é? Pelo Facebook você compartilha com a gente também, facebook.com/painel regional. Em tempo real, você acompanha a gente aqui, acompanha o que estamos discutindo, o que estamos debatendo aqui no programa. Se você acessar o site da nossa TV Santa Cecília, o Santa Portal, você clica lá e aciona lá o ícone painel regional e acompanha a gente em tempo real. O programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você clica lá no YouTube e revê aí os melhores momentos, os momentos mais importantes, caso você ache necessário, ou se você achar mais interessante, então revê o painel regional, o painel Debates integralmente, tá certo? Destaques aqui das manchetes dos jornais parceiros aqui do dia a dia, ou os semanais, bissemanais, como é o caso do Jornal da Hora, que sai nesta quinta-feira em formato tabloide, com esta manchete: Festa com estilo, tá certo? Esta é a manchete do Jornal da Hora desta edição. O show do cantor Pedro Mariano no Vasco da Gama está na programação de aniversário do Jornal da Orla, que, como a gente registrou aqui na última segunda-feira, completou 40 anos de existência, não é, meu caro Marcos Santana? Passou aqui ao secretário, ao Iberê, também lá para a ponta, lá no Marcos Santana, essa edição de quinta-feira no formato tabloide do Jornal da Hora. A gente deu aqui os parabéns ao Edson Carpentieri, a você, ao Santana, a toda a equipe do Jornal da Hora. Agora fazemos pessoalmente, né? Porque 40 anos não são 40 dias, né? É uma história aí e 4 décadas, né? Trazendo sempre informações importantes para a cidade e para a região. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer primeiro a equipe de trabalho do Jornal da Hora, desde a parte administrativa até a direção da empresa, o pessoal da distribuição, o pessoal da parte comercial, administrativa, que eu acho que o Jornal da Hora não teria a representatividade que tem hoje na região se não fosse esse esforço coletivo de uma equipe que se une em busca de um ideal, que mais uma empresa, mais do que um trabalho para a pessoa conseguir o seu sustento diário, eu acho que todos que integram a equipe participam, compartilham dessa filosofia da empresa. E também quero agradecer também os anunciantes, os parceiros, as empresas que acreditam, que confiam no Jornal da Hora como veículo para divulgar seus produtos e serviços, e também aos leitores, que na verdade é a razão primeira da existência do jornal. Eu gostaria de aproveitar também para convidar os nossos telespectadores para acompanhar o show do Pedro Mariano, que é na quinta-feira que vem, um dos grandes expoentes da música popular brasileira, filho carrega a música César no seu Camargo DNA, Mariano. César Camargo Mariano e Elis Regina, um show belíssimo, vem acompanhado de uma banda impecável também, e é uma atividade que faz parte da programação de aniversário do Jornal da Hora, que foi iniciada com se me permite dizer, a publicação de uma edição especial, que na verdade é um grande presente do Jornal da Hora para a comunidade, que é uma edição com um número excepcional de páginas. O jornal costuma sair com 22, 24 páginas, ele saiu com 64 páginas, num papel branco, um papel, vamos dizer assim, um papel de luxo, porque ele é mais grosso que o próprio papel jornal, e mais grosso ainda que um papel sulfite, né? É uma edição que foi feita com muito carinho, com muito empenho para a nossa equipe, e traz também alguns presentes também. Um deles é uma matéria sobre o trabalho do fotógrafo Araquém Alcântara, que é um dos grandes filhos da nossa terra,
que no começo do mês que vem lança uma nova publicação, um fotógrafo premiado de reconhecimento internacional que lança um livro dedicado à cidade de Santos. E quem não teve a oportunidade de conseguir o exemplar impresso do jornal, eu convido a visitar o site do Jornal da Hora, que passa por uma reformulação gráfica e editorial, que tem muito mais conteúdo, e inclusive o leitor pode folhear a edição impressa, tanto do jornal de final de semana quanto de quinta-feira. Muito bem, 40 anos do Jornal da Orla, mais uma vez os parabéns aqui de todo o time do painel regional, do painel Debates, né, ao Edson Capetieri, ao nosso Marcos Santana e a toda a equipe lá do jornal. E a gente destaca também o DL na edição desta quinta-feira, né? Quinta-feira, o Diário do Litoral, também completou 15 anos recentemente, diz aqui, emprego sobe em Santos, aponta NESE, o Núcleo de Estudos Socioeconômicos aqui da Universidade de Santa Cecília. Complemento da manchete, índice de setembro cresceu 0,7% em relação a março. Uma boa notícia até para a gente comentar um pouquinho aqui ao longo do programa, né? A gente passa aqui para os nossos convidados, edição do Diário do Litoral, tá certo? O pessoal ganha de presente, como ganha também de presente o Gazeta de São Paulo, jornal que pertence ao mesmo grupo empresarial, mesmo grupo de comunicação do Diário do Litoral DL. Se puder registrar aqui também a manchete do Gazeta de São Paulo, circulando em mais de 250 cidades. Genuíno pode ser cassado pela Câmara, né? Essa é a manchete dessa edição. O deputado Genuíno está preso ainda, né? Apesar dos requisitos da família, né? E dos laudos médicos dizendo que ele não está em condições de se manter preso pelo problema cardíaco que tem, teve uma doença cardíaca séria, foi internado muito tempo no hospital em São Paulo e agora ainda em recuperação dessa doença cardíaca, acabou sendo preso, condenado que foi no processo do Mensalão, ao lado do Zé Dirceu e de outras figuras que nós estamos acompanhando isso já há bastante tempo. Medida contraria a decisão do STF, que previa que a Câmara decretasse a perda de mandato do deputado após a sua condenação do Mensalão. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Aqui também um presente aqui para os nossos convidados, né? Mais uma edição. Dá para ler bastante, viu, Fábio? Durante a tarde, durante a noite aí. Tanto o Gazeta como o Gazeta de São Paulo, como o Diário do Litoral, como também o Jornal da Hora. Aproveito essa manchete aqui de abertura do Diário do Litoral, que nos interessa diretamente, com o emprego em Santos subindo, né? O índice de setembro, 0,7% a mais em relação a março, né? Eu acho que é interessante, é bom, né? Auspicioso, sempre a gente ter esses dados, esses números positivos, né? Aqui para a cidade. Não há dúvida, são informações importantes. A administração municipal tem como um dos seus principais focos também fomentar, evidentemente, emprego dentro da nossa cidade. E quando a gente recebe uma notícia importante como essa, é motivo de satisfação e de comemorar. Mas é evidente que comemorar e continuar trabalhando para que esses números possam ser ainda mais favoráveis. Mas só rapidamente, acho que essa eu gostaria de aproveitar também, bem rapidamente, e parabenizar o Jornal da Orla, essa importante marca aí dos 40 anos, até esse final de semana, né, todos nós, santistas, estamos ansiosos, né, receber o Jornal da Orla, que sempre vem pesado de informações. Essa semana ele veio pesado de informações e de jornal mesmo, né, uma impressão caprichada realmente, que eu acho que justifica também esses 40 anos aí. A gente aproveita para parabenizar a todos desse importante veículo da nossa cidade. É verdade. Iberê, esse crescimento aí do número de empregos, né, 0,7% a mais, não é um número tão grande assim, tão alto assim, mas significa um aumento na procura Olha, Edgar, antes eu queria só falar uma coisa. Eu me sinto à vontade nesta mesa aqui, pela idade dos meus companheiros. Eu vi nascer o Jornal da Orla, né? Então são 40 anos que eu acompanho. Depois, assim, com muita luta a gente sabe o que é fazer um jornal. O Marcos está aqui, o Edson Capetieri é um outro jornalista que também se empenhou nisso e está tocando para frente. Então a gente tem que parabenizar, porque durar 40 anos numa região altamente crítica, né, e carente de meios de comunicação é muito importante. Então fica os parabéns. Agora vamos voltar a falar do trabalho, né? Essa informação do NESE, nós temos que levar em conta também que a nossa região, né, Fábio, é uma região com uma sazonalidade até por conta do verão. Então nós vamos começar agora as festas de natais, isso sempre foi histórico na região. As festas de natais, vem a temporada, a famosa temporada, quer dizer,
tudo se agita, tudo se agiganta um pouco. E eu sei que uma das preocupações da administração é manter o nível elevado depois dessa temporada. Então a gente começa com a brincadeira, agora vem Natal, Carnaval, então vai todo mundo comprar, porque Natal precisa, nós vivemos muito de uma economia terciária, que é o caso de Santos, né? E de repente, quando passa o Carnaval, tem uma baixa natural. Eu sei que esse é um desafio grande para a administração, manter esse nível, né, de empregabilidade aqui na região. Mas, de qualquer jeito, para o mercado, né, que está procurando seu emprego aí, esses meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro são meses propícios, sim, a crescer a oferta de emprego aqui. Marcos Santana, pois não. Avaliação, bom, acho que é importante. Né? Sem dúvida, é uma notícia positiva. Nós temos que ficar otimistas. Eu acho que o grande desafio daqui para frente reside em dois aspectos. Primeiro, é aumentar a oferta de trabalho para os jovens entre 18 e 24 anos, que é uma camada da população que tem muita dificuldade de conseguir o primeiro emprego, por falta de qualificação, por falta de experiência. Então, acho que é um grande desafio. Até a classe empresarial, o poder público, não só municipal, mas estadual, até federal, tem que unir esforços para criar as condições para que essa parcela da população tenha mais acesso ao mercado de trabalho. E outro aspecto que eu acho importante é com relação à qualidade do trabalho. Às vezes o número de postos de trabalho ele aumenta, mas você vai perceber são profissões mais elementares, trabalhos mais elementares, que não exigem grande sofisticação no trabalho. Então, eu acho que o grande desafio é a gente qualificar a nossa mão de obra, principalmente dos jovens, para que a massa salarial aumente, de modo geral, e consequentemente, aumente a movimentação da economia. Isso, sem dúvida, é muito importante, né? Bom, estamos aqui com o Fábio Ferraz para falar aí sobre a Prefeitura de Santos, né, sobre possíveis modificações aí na administração ao longo dos próximos anos, que vem por aí, mandado do prefeito Paulo Alexandre, né? Mas, evidentemente, que tem um assunto aí que está dominando a mídia nacional, que é essa questão dos detidos, dos presos, né, no processo do Mensalão. José Dirceu está preso, José Genuíno está preso, tem muita gente sorridente, morrendo de rir e tal, de felicidade. Tem outros que condenam essas prisões, enfim, não está no aspecto jurídico da coisa, politizar um pouco mais o assunto, já que o IBOP veio na última semana, agora, há poucos dias, né, 2, 3 dias, com uma nova pesquisa, onde a presidente Dilma Rousseff dá de lavada aí em todos os seus concorrentes, todos os cenários, né, que o IBOP colocou à disposição do público, né, das pessoas que foram ouvidas, ela vence em primeiro turno. Eduardo Campos e Aécio, com Marina e Aécio, com Marina e Serra, com Serra e Eduardo Campos, ela venceria. Até num cenário absurdo, né, impossível de ser, foi produzido pelo pesquisa, né, o Iberê é especialista no assunto. Não sei que validade tem isso, né, que o IBOP fez, eu nunca tinha visto esse tipo de coisa, né? A Dilma concorrendo contra Serra, Aécio, Marina e Campos, né, que é um cenário impossível, já que Serra e Aécio são do PSDB, só pode ser um, né? E Marina e Campos do PSB também só pode ser um, né? E também nesse cenário ela ganharia de todos eles, né? Mas esse levantamento, esta pesquisa foi feita, fechada, acho que 2 ou 3 dias antes do dia 15, né? Quando foram definidas as prisões aí, e o Brasil inteiro acompanhou as prisões de especialmente de José Dirceu e José Genuíno. Como é que você vê esse quadro nacional aí, Fábio? Tem jeito de virar esse quadro? A oposição tem condições de encarar uma disputa com a presidente Dilma? Como é que você está vendo essa coisa toda? Estamos muito distantes ainda? E, sinceramente, eu acho que está muito distante ainda da eleição, em especial no que fala tanto do Eduardo Campos, quanto até, de certa forma, o próprio governador Aécio, eles nunca foram submetidos no âmbito nacional. Então, veja, quando agora a exploração da imagem, ou seja, a imagem for colocada em âmbito nacional, eu creio que esses números possam ter uma alternância. Agora, veja, eu acho muito importante a gente também agora se calcar um dado que está posto aí hoje. A opinião pública tem discutido muito, e aí a gente percebe aí uma movimentação, em especial do pessoal do Partido dos Trabalhadores, querendo discutir o próprio Estado Democrático de Direito, alegando que as prisões teriam sido ilegais e tal. Evidente que não é o mérito aqui entrar na legalidade ou não das prisões. Agora,
Nós temos o Estado Democrático de Direito, graças a Deus, muito bem constituído no nosso país. Me parece que isso é um fato. O Estado está consagrado. Nós temos poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, cada um com seus benefícios, com as suas mazelas, mas estão bem postos, bem constituídos. Me admira quando vem um partido político que, dentro da sua trajetória importante que tem para o país, venha num momento, por uma decisão na Corte Suprema do nosso Poder Judiciário, lembrando que a Corte não é feita por uma pessoa, bate numa pessoa, nosso presidente Joaquim Barbosa, ministro Joaquim Barbosa, e discute o papel do Poder Judiciário, alegando que estaria o Estado Democrático de Direito ferido. Olha, me parece que, olha, quando está tudo bem, está tudo certo. Quando a gente tem alguma coisa que não vá ao nosso entendimento, o Estado Democrático de Direito não está funcionando. Então isso que eu acho que a opinião pública brasileira, num todo, deve colocar em questão nesse momento. Olha, puxa vida, nós temos um Poder Judiciário constituído, operante, que funciona com toda a tranquilidade. Uma decisão que desagrade algumas pessoas, desagrade um partido político, não pode, sob hipótese nenhuma, colocar em xeque a questão do próprio Estado Democrático de Direito, as instituições constitucionais do país. Esse eu acho que é um debate importante agora. E a eleição, evidente que passa por esse debate, mas ainda, no meu modo de pensar, ainda é um pouco cedo para que a gente possa ter números e ter a exatidão do reflexo dessas discussões e outras que são importantes para o país nos números que estão postos hoje no cenário eleitoral constituído. Iberê, a pesquisa do Ibope e esse processo do mensalão, as prisões aí, serão utilizadas pelos adversários da presidente na campanha? Você acha isso? Não? Olha, na verdade é assim, eu acho que a campanha já começou. Essa é a minha opinião. Isso não tem a menor dúvida. Começou? Por que começou? Mas vamos entender. Primeiro, essa tentativa de politização do processo do judiciário. Estão dizendo aí que é preso político. Acho até que o PT será beneficiado porque está muito distante da eleição. Este fato da prisão de Genuíno, de Zé Dirceu, de não sei mais quem, isso está muito distante. Isso aí cai em águas de batata daqui, janeiro, vamos para o carnaval e passe bem, muito obrigado. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Então, essa coisa, se isso tivesse ficado para abril do ano que vem, possivelmente seria um desastre no período eleitoral. E aí você diz assim, então eu quero politizar o processo, que estão dizendo até que é preso político, gente. Está uma confusão. Você pega aí alguns xiitas do Partido dos Trabalhadores que falam absolutas bobagens, né? Por tudo quanto é lado. Quer dizer, de repente, você faz uma análise que o judiciário vou errar, mas do Supremo, pelo menos 8 ou 9 são indicados pelo próprio governo. Não é inclusive isso? O presidente. Inclusive o presidente. Aí então estão tentando o quê? Desqualificar o presidente, lançando ele para presidente da República, para político. Então, essa é uma linha. A outra linha é que o coitado do José Genuíno, que até particularmente gosto dele, não pode andar de avião. Levantamento feito aí por um jornal, nos últimos 3 meses, ele fez 14 viagens de avião. Então, é assim, aí começa uma contra-informação para tudo quanto é lado. Isso faz parte do conjunto político. Não tem nada a ver com a decisão do judiciário. O judiciário está preso nessa história toda, tomando burdoada de tudo quanto é lado, porque não pode nem emitir um mandato de prisão, não pode fazer nada, porque estão tentando politizar. Por um outro lado, existe uma troca de chumbo muito violenta, está hoje inclusive na mídia, o tal do mensalão do PSDB em São Paulo. Em Minas. O de São Paulo. O do metrozão, não sei como é que é. Está lá uma série de nomes, chega até Mário Covas. Na época do ex-governador, que me fala o nome agora. Azeredo. E tem o de Minas, o Azeredo. Não, esse ainda é até... eles vão bater muito em cima do de São Paulo, é óbvio. Está lá uma série de documentos. Tomara que isso não seja verdade, embora nesse Brasil tudo é possível. Quando está se falando do Azeredo, lá em Minas, que é o mensalão do PSDB, eu só fico assim, olhando que são instrumentos do marketing político, não tem nada a ver. Quem paga essa brincadeira toda somos nós aqui, você que está nos assistindo, nós pagamos lá.
Aí o mensalinho aqui, o mensalão lá, é o judiciário, descaracteriza a instituição, está aí novamente descaracterizando o legislativo, onde o deputado despacha no presídio. Jesus meu, eu não sei mais onde eu estou. Ele despacha lá dentro da cela, ele tem direito. Então, assim, existe um conflito generalizado nessa história, onde o humilde eleitor fica olhando e diz assim, para que caminho eu vou? Se o mensalão está ali, o mensalinho está aqui, o metrozão está lá, o outro está na cadeia. Então, assim, tudo isso faz parte de um conjunto político. Porém, o ano que vem, a expectativa da presidente Dilma, que é até orientada pelo seu homem de marketing, é para ela ficar fora dessa brincadeira. E ela não está falando nada mesmo. Está esperando virar o ano, vem o Papai Noel, o Carnaval, a Copa do Mundo, a eleição e passe bem, muito obrigado. Ela vai falar depois da eleição. Marcos Santana, pois não, rapidamente uma avaliação sobre essa na verdade, esse assunto mensalão vai ser abordado na campanha, mas não com essa ênfase toda que está sendo abordada agora. E eu acho que toda reeleição, disputa de reeleição, na verdade, é um referendo. A população vai definir se continua com aquele governante ou se prefere uma outra alternativa. Então, a grande questão é se a população realmente vai aprovar esse primeiro mandato da presidente Dilma e, caso contrário, quais os nomes postos na disputa são capazes de reverter esse quadro. Basicamente, eu acho que vai acontecer isso. Mas antes eram só dois, né, Marcos? Me permita que nós temos aí, historicamente, sempre dois partidos disputando. PT e PSDB. Né? Agora, nós temos o PSB entrando nessa fatia aí com o Eduardo. Então, são três vias. Três vias. Isso é histórico também, porque, via de regra, você tem dois partidos se degladiando pelo poder. Historicamente, no Brasil, PSDB e PT. Agora, o PSB é uma terceira via, mas acho particularmente que essa terceira via e a segunda via, no caso, ainda não fizeram espuma para aparecer. Vamos para um rápido intervalo, mas antes sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos para você sobre o programa Família Acolhedora, já que existem momentos em que algumas famílias não têm condições de cuidar dos seus filhos. Até que os pais voltem a se fortalecer, as crianças ficam temporariamente em uma unidade de acolhimento, mas nada substitui um lar. O programa Família Acolhedora da Prefeitura de Santos permite que você receba na sua casa crianças e adolescentes afastados das famílias de origem, oferecendo carinho e cuidados até que elas voltem aos seus pais. Seja uma família acolhedora. A proteção que as crianças e adolescentes precisam com o carinho que sua família pode dar. Condições para participar do programa: morar em Santos, ter mais de 18 anos, não ter interesse em adoção, não usar álcool nem drogas, não ter problemas financeiros, também ter moradia digna, além da família aceitar a participação nesse programa. Crianças têm entre 0 e 18 anos incompletos, o interessado pode acolher mais de uma criança. A família recebe ajuda de custo de R$ 386,60 por criança. Os contatos devem ser feitos na rua Clei Pérez Grave do Amaral, número 26, no Boqueirão, aqui em Santos. Telefone 3251-9333. Painel Debates volta já já. Muito bem, a gente está de volta com o segundo bloco do nosso Painel Debates, que recebe com prazer nessa edição o Fábio Ferraz. Fábio Ferraz, secretário de Gestão aqui da Prefeitura de Santos, nosso professor Iberê Cirna e o companheiro Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Hora. Telefone 3017-9110, sempre aberto aí para você participar conosco, com a sua pergunta, com o seu comentário. Você fica sempre com a prioridade nossa aqui e os temas importantes agora da cidade de Santos, como, por exemplo, essas possíveis reformas que vêm por aí na administração, a gestão do prefeito Paulo Alexandre e que dizem respeito à máquina administrativa, não é? E aos servidores de maneira geral, já que muito se falou nesse ano de 2013, não é, Fábio, sobre a questão do limite prudencial e de que, não sei, ninguém afirmou isso taxativamente, mas fica a impressão no ar de que a máquina tem aí um número, vou dizer, além do limite, um número exagerado de servidores, de funcionários, enfim, mas talvez ela pudesse estar mais enxuta um pouquinho, não sei qual é a explicação que você pode dar aí para o telespectador disso está sendo discutido e do que se pretende colocar em prática pela administração municipal a partir do ano que vem. Então vamos lá, olha só. Primeiro nós temos um problema, que é um problema financeiro, orçamentário e jurídico. Qual é o problema? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela impõe um limite de custo sobre a receita líquida corrente, ou seja, do recurso que é disponível para qualquer órgão público poder fazer as suas atuações, enfim, poder gerir, de 54%.
em relação à folha de pagamento. Ou seja, objetivamente, 54% é o máximo que pode se gastar em folha. Sendo que a mesma legislação coloca um limite prudencial que vai chegar no número de 51,3% que não pode se gastar a mais na relação da folha. Bom, o que nós temos hoje? Começamos o ano com um número crescente. Começamos esse ano de 2013 com um número crescente, já em pesquisas, enfim, materiais que nós já vínhamos trabalhando já desde até o finalzinho do ano passado, a gente percebia que esse número poderia ser ultrapassado, ou seja, que nós passássemos a cometer uma ilegalidade, gastando mais do que a legislação permite com a folha de pagamento. Bom, por que nós chegamos nessa situação? O principal fator disso, no ano de 2012, nós tivemos um plano de cargos e salários posto pela administração municipal que impactou, na média, algumas categorias um pouco mais, outras um pouco menos, mas algumas categorias da lei, diga-se de passagem, bem mais, chegaram a ter aumento no exercício de 2012 de até 140%, mas na média dos servidores, todas as categorias, chegamos a um aumento de 22,73%, arredondando aí 23%. Sendo que no mesmo exercício de 2012, nós tivemos um aumento de arrecadação de 6,7%, vamos arredondar 7%. Então o que aconteceu? A folha aumentou 23% para agora 2013 e a arrecadação aumentou 7%. É evidente que você tem um desnível, não tem como você trabalhar fora dessa realidade. A folha subiu? 23%. 23%? Exatamente. E a arrecadação 7%? 7%. Então nós temos... O nível de comprometimento aumentou então em quanto? O nível de comprometimento da folha, ele subiu nessa proporção. A gente tem um número que hoje a gente chega já nesse 51%. Então nós fechamos, esse índice medido quadrimestralmente, tá? Cada quadrimestre, pegamos subida já em abril, desse ano já tinha uma subida significativa, diga-se por oportuno, e o que fez com que o diálogo com os nossos servidores, aqui é evidente, isso é muito importante que a gente deixe bem claro, qualquer tipo de reajuste anual que você dá abaixo do índice inflacionário, na verdade você não está dando reajuste nenhum, porque se a inflação de um determinado período, um período anual, foi de, por exemplo, como foi aí para essa margem que nós utilizamos agora, 6,15%, 6,2%, você tem que dar no mínimo 6,2%, senão você já tem perda para os servidores. Para correção. E nem isso nós tínhamos condição de fazer lá na discussão do reajuste. Porque se a gente visse que dessemos aí o índice inflacionário, a gente já teria estourado a folha no segundo quadrimestre, portanto em agosto agora. Então tivemos que fazer um recuo, utilizamos a forma de um abono, que acabou sendo uma forma aceitável pelos nossos servidores, pelos nossos sindicatos, enfim. Fizemos um acordo e estamos levando aqui até o final do ano. Bom, o fato é... O abono foi de 8%, né? O abono linear. Foi de... Isso, então, o abono de 8% linear sobre o vencimento do cargo. Essa é a diferença, que foi muito importante. Então, veja, na prática, o que acontece? Imagine um servidor que tem o seu vencimento do seu cargo... Como aquela discussão, não, o prefeito ofereceu um e-mail, né? Não, a proposta inicial foi de 1,5 de reajuste. E-mail de reajuste e tal, mas aí o nosso... Depois deu 8. Então foi essa dúvida no ar. Como que dá 1,5, depois dá 8? O que é muito importante a gente deixar bem claro, isso, que veja bem, tem uma diferença enorme de como a gente trabalhou. Esse abono, ele é de 8% sobre o vencimento do cargo. Então vamos imaginar o seguinte, o servidor, uma atividade qualquer, tem um salário de R$ 1.500. Tudo bem? Só que de acordo no decorrer da sua carreira, por N razões, ele vai tendo alguns valores incorporados aos seus vencimentos. Então, ele tem o vencimento do seu cargo de R$ 1.500, mas hoje ele ganha R$ 3.000. Isso tem vários casos na prefeitura, que é natural. O cidadão vai acumulando seus direitos, o que é legítimo. Bom, quando a gente dá o reajuste, então, no caso aí, 5%, por exemplo, sobre o vencimento final. No caso aqui, R$ 3.000. E o abono, ele foi integral para todo mundo, 8% sobre o vencimento do cargo. Então, sendo prático, alguns servidores tiveram... Então, esse dos 3.000 ganhou 8% sobre os 1.500. Sobre os 1.500, exatamente. Então, isso permitiu que nós tivéssemos um fôlego para quê? Agora, em dezembro, incorpora isso tudo. Então, em dezembro, incorpora os 8% para todo mundo. Sobre tá? no salário, no cargo. No cargo. Passa a ser um reajuste. A prefeitura, então, vamos ser bem objetivo, ela conseguiu empurrar o reajuste para dezembro, nós empurramos o reajuste para dezembro, no entanto, demos um abono para o período até dezembro. Então, até dezembro tem um abono.
que como a gente deixou bem claro, para alguns servidores foi bem satisfatório, para outros nem tanto. Essa é a grande realidade. Mas chegamos a um acordo. Bom, com essa metodologia, conseguimos até agora segurar um pouco o aumento da folha. É evidente que quando a gente fala nessa proporção, você tem duas medidas. Ou você diminui a folha, ou você aumenta a arrecadação. E tomamos as medidas para aumentar a arrecadação. Aliás, já vem sendo tomadas. O secretário Álvaro aí, nosso secretário de Finanças, tem empenhado muito nesse tema. Estamos aumentando aí a arrecadação do ISS, enfim. Realizamos agora, no segundo semestre, um importante plano de anistia das dívidas para que entrasse recursos na prefeitura. Então, aqueles que tivessem aí dívidas inscritas na dívida ativa do município tiveram um programa muito interessante de anistia sobre as multas, sobre os juros, importante, sobre multas e juros, não sobre o valor principal. Isso é importante a gente deixar bem claro também. Mas tivemos um programa bem importante que entrou recurso na prefeitura e hoje, fechado o terceiro quadrimestre, a relação está já em 50,3%. Lembrando que o limite prudencial da lei é 51,3%. Ou seja, para falar de forma bem franca, a gente está batendo na trave nesse limite. Portanto, absolutamente desconfortável a realidade da prefeitura que nós temos hoje e, como falei, sobretudo gerado pelo impacto do PCCV de 2012. Bom, só para ter uma ideia, em âmbito regional ninguém tem um percentual tão alto quanto nós temos, tá? Os 9 municípios, evidente os outros 8 municípios da nossa região, todo mundo 44, 46, 47. Fazer aqueles comparativos clássicos, né? A gente compara Santos, a gente tem que comparar também com cidades do mesmo porte da nossa, em âmbito estadual, por exemplo, Campinas, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Piracicaba, enfim. Fazendo um comparativo, ninguém tem esses números. Então, a nossa situação passa a ser ainda mais preocupante. Nós temos que realmente trabalhar com isso num limite. Aí, Edgar, nós temos uma realidade. Puxa vida, mas a prefeitura tem esse número de folha muito alto. Onde está o problema de forma mais profunda? Nós temos um problema pontual que fez esse aumento agora, mas nós temos sim que rediscutir o nosso próprio quantitativo de servidores. E aí que nós temos que ter uma discussão um pouco mais profunda. Veja, fazer um comparativo rápido aqui. Nós temos hoje na cidade 235 mil habitantes, então eu vou arredondar alguns números aqui. Hoje, na administração direta, veja, administração direta, não estou considerando aqui nesse número, por exemplo, as companhias que prestam serviço à municipalidade, como a CT, como a Coab, como a Prodesan, mas estou falando somente da administração direta. Hoje, na administração direta, nós temos 12 mil servidores. Estou, mais uma vez, arredondando direta? Na direta. 12 mil? 12 mil servidores. Sem Prodesan, sem Coab? Sem Prodesan, sem Coab, sem CT. Então, é um número alto. Bom, vamos comparar com outros municípios. Vamos pegar aqui, por exemplo, Campinas. Campinas tem lá 1.080.000 habitantes e eles têm, na administração direta, cerca de 15 mil pessoas, 15 mil servidores. Se a gente for comparar com Piracicaba, São José dos Campos, mesmo São Paulo capital, a gente está falando aí de um número também, evidente, muito mais alto. Servidores são 155 mil servidores para atender uma população de 11 milhões, alguma coisa, salvo me engano, agora o número de São Paulo me fugiu, o número da população. Mas o que interessa para mim, nesse momento, são os percentuais. Fazendo o percentual de todas essas cidades que nós enumeramos, uma relação simples. Habitante por servidor público na administração direta, todo mundo vai dar 1,3, 1,4, 1,7. São José dos Campos, um pouquinho mais alto, 1,8. Santos tem 2,77. 77? 2,77. Então a gente está 2,8. Alguns municípios, por exemplo, com Campinas, comparando a Campinas a relação é 1,35. Aqui a gente está 2,7, 2,8. Então, nós temos sim um quantitativo alto de servidores públicos. É verdade que nós temos uma gama de serviços muito grande na municipalidade de Santos, mas nós temos um quantitativo alto de servidores. E veja, eu fico muito tranquilo quando a gente faz essa análise, que nós temos que também prestigiar o nosso servidor público. E com um quantitativo muito alto, é evidente que você tem uma dificuldade maior de discutir melhorias salariais, porque se você tem muita gente, você não consegue, dada a lei de responsabilidade fiscal que faz esse limite de 51,3, avançar muito na questão salarial dos nossos servidores. Então, até para a discussão com os nossos servidores, nós precisamos realmente nos organizar. Então, o que nós estamos fazendo? Nós diagnosticamos, isso é uma realidade, tem algumas sessões, coordenadorias, enfim, alguns espaços administrativos da prefeitura, onde nós temos, por exemplo,
3, 4, 5 servidores trabalhando, que nós precisaremos de mais gente. Realmente, ali precisaria de 7, 8, talvez 10 servidores, enfim, estou aqui dando exemplos de números. Por outro lado, nós temos algumas seções, alguns espaços, que nós temos um quantitativo mais significativo de pessoas, às vezes 10, 15, 20 pessoas trabalhando, para se fazer um trabalho que com 3, 4, 5 servidores seria possível fazer. Principalmente com incrementos novos de ferramentas de tecnologia da informação. Se me permite uma observação, isso daí eu acho que é um reflexo direto, uma consequência direta da questão da estabilidade do servidor. Porque para evitar que ele sofresse perseguição política ou perseguição pessoal, instituiu-se a estabilidade ao servidor. Então, qual que é a consequência direta disso daí? O mau servidor, que sempre em todo lugar existe um bom e o mau servidor. O mau servidor, eu tenho estabilidade, ninguém pode me mandar embora, então eu trabalhar, não trabalhar, dá no mesmo. E o que acontece? O mau servidor acaba desestimando o bom servidor. Porque ele vai fazer o serviço de 2 pessoas. Então, acho que isso aí é uma consequência dessa questão da estabilidade. Não tenha dúvida que isso é um ponto. Agora, veja, o que é fundamental? Assim, a grande maioria dos nossos servidores, se a gente fala com muita tranquilidade, são muito comprometidos com o serviço público municipal. Nós temos, sim, na nossa grande maioria, ótimos servidores que são extremamente comprometidos com os seus afazeres para a população. Agora, o que nós temos realmente aí é uma dificuldade que, ao longo do tempo, nós acumulamos um quantitativo de servidores em alguns espaços sem que nós levássemos novas metodologias de trabalho que permitissem a diminuição desses servidores, principalmente nós chamamos área meio. Então, para ser mais claro, para ser mais objetivo, as unidades administrativas que têm por finalidade servir a própria prefeitura, que são importantes, mas que não tão importantes como servir a população na ponta, passaram a ter um certo inchaço. A gente fez uma análise e hoje cerca de 60% do nosso total de servidores está em atividades fim. O que é atividade fim? Então, para ficar no exemplo clássico, é o médico, é o professor, é o operador social que está lá fazendo atendimento nas ruas, enfim. E a atividade meio são os oficiais administrativos, é o pessoal que está na máquina, que está na administração. Sendo que desses 60% que está na atividade fim, 70%, 68% estão concentrados na saúde e na educação. Portanto, as demais secretarias, nós temos hoje, talvez, uma relação objetiva, pouca gente na ponta para muita gente no meio. Essa realidade faz com que a máquina, de certa forma, às vezes, trabalhe para si mesmo. E isso a gente tem que inverter. Eu tenho que sair para um rápido intervalo. Na volta aqui vou garantir a pergunta aqui ao professor Iberê, né? E a gente vai continuar conversando com o Fábio sobre esse assunto extremamente complexo e polêmico, né? Que é a máquina administrativa aqui de Santos. Voltamos já já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco, né, desta edição do Painel Debates. A gente conversando com prazer aqui com o nosso Fábio Ferraz, que é o secretário de Gestão da Prefeitura de Santos, o professor Iberê conosco também, o Marcos Santana, mais uma vez colaborando com a gente. Algumas perguntas chegando, já o espaço aberto para o telespectador. E o Iberê queria fazer uma colocação aqui ao Fábio, já que nós estamos tratando aí dessa relação, né? Funcionalismo público, né? O número de funcionários aqui da Prefeitura de Santos e o número de pessoas, de cidadãos, né? Já que o percentual de Santos está bem mais elevado que uma série de outras cidades importantes pelo estado afora. Diga, Iberê. Eu acho que inquestionável é uma luta da administração pública, né? De quem entra lá com um propósito muito claro. É óbvio que equilibrar suas contas está aí numa situação mais confortável. Porém, ao longo dos anos, isso é uma herança que a prefeitura assume. Esse é um pacotinho de Natal, quando você ganhou a eleição, está aqui. Agora você tem que administrar. E aí eu fico um pouco preocupado, porque este processo é miseravelmente para 30 anos, para que você possa reduzir, adequar, colocar a máquina na tecnologia moderna. Nós estamos vendo aí, vou dar mal comparando aqui, vejam os bancos. O banco, quando entrou naquele negócio do caixa eletrônico, não esquecer, todo mundo chia, ninguém quer desemprego. Mas quantas pessoas foram substituídas pela própria máquina? Continuam sendo. A administração pública tem hoje essa tecnologia disponível. Em contrapartida, ela tem o funcionalismo e, como lembro, vai ter a estabilidade. Agora, quando você fala num projeto de 30 anos, eu dependo de uma coisinha chamada política. E aí vem a eleição. Aí vamos imaginar que o prefeito não fique, aí vem um outro com uma outra ideia e transforma isso.
num laboratório que quem paga é o munícipe sempre. É sempre o município que está sufocado. Nós lembrávamos aqui, desde Oswaldo Justo, eu fiz parte do governo, Thelma de Souza, Capistão, cada um teve a sua história no funcionalismo. Um com regime único, outro com a Lei 650, outro com... E esta coisa vem num imbróglio danado. Quem quer sentar naquela cadeira sabe que já vai ganhar isso de presente. Só que, para resolver, eu precisava ter a mesma política, miseravelmente, por 30 anos, para que eu pudesse arrumar definitivamente a administração pública. Senão, não tem jeito. Santana. Só para complementar, um dado adicional que é muito preocupante também, nós estamos falando aqui dos servidores que já estão em combate, sem falar dos aposentados inativos, que na verdade parece que é uma verdadeira bomba relógio que precisa a explodir, porque vai chegar um momento que os cofres municipais vão ter que pagar os servidores da ativa e da inativa, e aí acho que a capacidade financeira da prefeitura vai ficar muito comprometida, né, secretário? Hoje, na verdade, nós temos um instituto, né, o Instituto de Previdência, o IPREV, que tem uma saúde financeira considerável hoje, tá? Evidente que os estudos mostram que tem que ser sempre levado com muito próximo, né? Esses números têm que ser bem claros. Em tese, evidentemente, o Instituto não tendo satisfação, não tendo liquidez para poder cumprir seus compromissos, a administração, evidente que teria que suplementá-lo. Mas, sendo na prática, hoje o Instituto que responde pelas aposentadorias, se desassociou-se, eu diria por oportuno, isso me parece que foi um avanço que nós tivemos aí na última administração, em permitir o Instituto estar trabalhando. Agora, o Iberê, ele faz uma análise oportuna, correta, mas um pouco pessimista demais também. 30 anos, Iberê, não é? 30 anos é muito tempo. Eu acho que a gente agora, arregaçando as mangas, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa está de fato empenhado mesmo em colocar as coisas de forma mais organizadas dentro da prefeitura, que a gente possa ter essa satisfação aí ao munícipe um tempo mais rápido possível, ou seja, que a gente possa ter uma reorganização da máquina num todo o mais rápido possível. Não diria, é claro, que nós vamos resolver isso em poucos meses, ou numa penada do prefeito que vai se resolver o problema. É evidente que não. Porém, 30 anos, a gente tem que trabalhar para que a gente possa conseguir isso, talvez aí num curto prazo, para que a gente possa ter uma virada de páginas bem mais significativa ainda na administração Paulo Alexandre Barbosa. Eu só para complementar, eu acho assim, o prefeito Paulo Alexandre, obviamente, tem os seus 4 anos, possivelmente uma reeleição, teria 8 anos, não mais. E aí você diz assim, o político que lá senta, eles têm que estar fazendo planos a longo prazo. Não dá para viver as golfadas políticas. Eu espero que essa administração, até porque conheço o Paulo, está tentando projetar, e quando eu falo 20 anos, é porque até que eu consiga chegar a um índice razoável da proporcionalidade de funcionário público por habitante, eu obviamente teria que mandar metade dos funcionários ao longo de 8 anos embora. Isso é humanamente impossível. Agora, o que é importante é ter um plano para. Este plano para, ele não pode, daqui 4, se for porventura 8, entrar um outro prefeito e falar, não, eu tenho um plano diferente, espera, volta para trás. Não, nós temos que tomar um pouco, e aí eu faço questão que o prefeito venha a público, explique esse tipo de coisa, que é para dizer o seguinte, eu estou tentando fazer, não vou resolver como o Fábio está dizendo, não vou resolver amanhã, mas nós estamos perseguindo um caminho para solucionar definitivamente o problema. Isto é o que tem que ficar. E quem tem que ouvir é um monte de candidato a prefeito que já tem por aí, embora falta muito tempo, mas tem um monte de candidato a prefeito. Já começa a pensar em entender esta política, melhorar e perseguir, porque senão ele vem com outra novidade, a lei 560, não é 650, inventa qualquer outra coisa, e nós ficamos sempre na nhanha, e daqui a pouco nós estamos com metade da população aposentada como funcionário público. Agora, deixa eu saber do Fábio o seguinte, né? Na prática, né, o que foi definido, o que está sendo definido para 2014, para se poder, então, começar a fazer essa readequação que me parece inevitável. Né? Não há dúvida. Veja, nós estamos agora, quando eu digo agora, é agora mesmo, hoje,
Para vocês terem uma ideia, de manhã eu pessoalmente estava na Secretaria de Assuntos Portuários, enfim, a gente tem cumprido uma agenda com as demais secretarias, tá? Então nós estamos conversando, dialogando com todos os secretários, estamos trabalhando numa sistemática de você realmente rediscutir o próprio organograma da Prefeitura. Vamos apresentar um texto na próxima semana ao prefeito. Prefeito, olha, nós temos aqui uma análise e nós temos algumas sugestões ao senhor. E, evidentemente, o prefeito vai tomar as ações ainda nesse exercício, ainda nesse ano. Lembrando, quais são as principais premissas desse trabalho? Primeiro, discutir a distribuição dos nossos servidores, fazer com que a nossa distribuição seja mais equilibrada e que possa trazer melhores resultados à população. Segundo, melhoria dos processos, fluxo dos processos. Muitas vezes a própria tramitação dos processos na prefeitura fica presa em uma burocracia excessiva. Evidente que quando a gente fala de administração pública é necessário um procedimento burocrático, afinal de contas estamos falando de dinheiro público. Dinheiro público tem que ter o máximo de transparência. E transparência, para que tenha essa transparência, você tem que ter ações calcadas em uma certa burocracia. Agora, burocracia demais prejudica e muito a população. Primeiro, porque aumenta o gasto da própria máquina pública. Segundo, faz com que as tramitações, portanto, as realizações, sejam mais tardias, mais longas, mais demoradas. Isso, evidentemente, não é bom. Então, essas são as duas premissas que nós estamos levando em consideração nesse trabalho. E, evidentemente, o prefeito terá a sabedoria administrativa, gerencial, política, para poder levar essa discussão ainda esse ano, se for ao caso, à Câmara Municipal, se for necessário essa discussão à Câmara Municipal, para que a gente possa começar o próximo exercício, o ano que vem, 2014, já com a casa colocada num prognóstico novo, seguindo as orientações dessa própria administração. Pois não, Santana, alguma dúvida aí a mais com relação a esse? Eu acho importante essa redistribuição dos servidores, porque me parece que às vezes existem muitos funcionários para executar o mesmo serviço. E como eu falei, um funcionário acaba desmotivado demais porque o outro está encostado do seu lado aí, às vezes até ganhando um pouco mais do que ele, né? Então eu acho que essa questão da reorganização do serviço e também a motivação do servidor para que ele possa exercer a sua função com mais contento e a população vai acabar saindo ganhando com isso. Teve algumas críticas aqui, é bom a gente esclarecer, aproveitar a presença do Fábio Ferraz aqui, telespectador que me deu um pouquinho de tempo aqui, a gente participando aqui do programa, dizendo o seguinte, não, basta o prefeito dar uma canetada lá, tirar os cargos comissionados, aproveitar os servidores, já alivia muito bem a folha e tal. Ou que, o prefeito também colocou muita gente lá do time dele e tal, não sei o quê. Eu queria que você explicasse isso. O prefeito Paulo Alexandre, quando assumiu o governo, pegou a prefeitura com o mesmo número de funcionários, aumentou esse número de funcionários e a questão aí dos cargos de comissão, o Fábio, esclarece aí pra gente. Muito bem posicionado. Olha, rapidamente, só para deixar bem claro, nós temos cerca de 12 mil servidores, como nós colocamos de forma bem objetiva. 307 cargos, 307 pessoas são cargos em comissão, portanto, de livre provimento, isso é um aspecto constitucional. De 12 mil servidores, 307 são comissionados. São comissionados, sendo importantíssimo. Então, veja, a gente já tem um número, de certa forma, não muito representativo. Isso é um fato, se a gente for comparar, inclusive, com outras administrações, que eu acho que nem vem ao caso, esse número é realmente não muito grande. Bom, só que mesmo desses 307, eu posso afirmar que 45%, portanto cerca de 150 cargos, são ocupados por pessoas de carreira da prefeitura. Então, pessoas que o prefeito titulou essa confiança e pessoas do quadro próprio da prefeitura. Então, portanto, esse número que sobra, vamos colocar assim, que é um número de cerca de 150... 160 pessoas. Pronto, 150 colaboradores que nós temos de fora da prefeitura. Portanto, assim, não é um número significativo e é evidente que não é esse o problema que é gerado à folha. De 12 mil servidores, você tem 160 pessoas em cargos de comissão que não fazem parte do quadro de carreira da máquina administrativa. Arredondando os números, são exatamente esses. Então, veja, não é nem de longe algum número significativo. E ainda é importante a gente deixar bem claro que nós temos a possibilidade de contratação a título emergencial dado pelo, o Iberê lembrou aqui, pela Lei 650/90, uma lei lá de 1990 que permite a contratação emergencial
para suprir uma emergência dentro do âmbito municipal. Então, o exemplo clássico dessa contratação emergencial, temos um surto de dengue, precisamos colocar agentes vetores, colocar gente para poder trabalhar na dengue. Esse é um exemplo clássico. Bom, esse número de contratados já foi outrora em torno de 2.500 servidores. Então, já tivemos 2.500 servidores na prefeitura contratados pela Lei 650. A administração Paulo Alexandre Barbosa iniciou com um total de quase 1.200, 1.100 e poucos. Hoje, nós estamos reduzindo esse número gradativamente e está em torno de 700. E a tendência é que a gente consiga reduzir ainda mais, até porque esses contratos são anuais. Os contratos vencendo, alguns poucos estão sendo renovados, outros nós não estamos dando a renovação. A ideia é que o acesso ao serviço público se dê da forma clássica, portanto, concurso público. Essa é a mentalidade do prefeito e é isso que vai ser colocado daqui para frente. Cunha do Guarujá diz assim, parabéns ao programa, programa de ontem com o Gastone, Armando Campinas e o Cagé também, né? A TV deveria ter mais programas desse nível, obrigado, a gente agradece, tá certo? E um abraço aí ao nosso telespectador. Vou passar na sequência o Valdomiro Trento, Fábio Ferraz, temos 32 partidos políticos e mais de 50 em formação, todos querem fundo político, fundo partidário, ninguém põe a mão no bolso, ninguém põe, no meu entendimento, as últimas filiações partidárias, mudanças de partido, foram para a TV, por interesse público ou simplesmente tico-tico no fubá. É aquele assunto que nós falamos no começo, né? Com relação às eleições de 2014, os assuntos que não são em pauta, né, Fábio? Você concorda aí com o Valdomiro, não? Olha, eu sinceramente penso que nós temos um número muito grande de partidos políticos, né? Então nós temos, até eu vou corrigir o Valdomiro, se eu não me engano ele se enganou, porque eu acho que nós temos hoje já 33, com os últimos que foram constituídos recentemente, né? Solidariedade. Isso, então, mas enfim, de qualquer forma é um número muito grande. Eu acho que cabe aí sim, isso é uma discussão antiga, uma reforma política bem contundente para que a gente possa rediscutir esse cenário num todo em âmbito nacional. Cosme da Areia Branca diz assim, convidados, cada entidade tem um estatuto, porque o atual partido que se encontra no governo federal não respeita o estatuto do partido que legalmente tinha que expulsar pessoas com problemas de justiça, com corrupção, com desvio de dinheiro, além de mais falcatruas que existem. Se eles não respeitam o próprio estatuto, imagine se respeitam os brasileiros. Olha, essa é uma discussão o ex-presidente do partido está preso, como é que nós vamos esperar isso? O ex-presidente, os dois ex-presidentes do partido, os dois foram presos, como é que é? Muito complicado. E aí a turma o Genuíno foi presidente no momento do mensalão, né? E a turma ainda coloca aí que os judiciários perseguem, ou seja, a opinião pública tem que realmente fazer um sentido disso, que realmente é complicado. Né? Deixa eu posso fazer um pedido aqui para o Fábio. Eu acho que esse tipo de explicação que ele vem dar aqui, sobre a folha, que nós estamos falando do funcionalismo, tem que reproduzir essa discussão insistentemente antes da próxima eleição. Sabe por quê? Porque vai chegar na próxima eleição, alguns sindicatos se associam aos coitadinhos que não tiveram aumento. Gente, então fica um conselho, se me permite, faça demais essas explicações, para que não vire um instrumento político lá adiante. Se nós estamos mexendo, mas não falamos, quando chegar lá adiante vai acontecer o negócio da inflação, o cargo do coitadinho, a 650 da mãe desamparada. Então, vai colocando isso. O Fábio que faça um roteiro aí de visitas explicando como isso funciona, para que a população de Santos entenda o que a prefeitura está fazendo e não seja traída lá adiante num processo de eleição. Muito bem, o painel debate vai estar sempre à disposição aí para esse tipo de discussão. Fábio, foi um prazer recebê-lo aqui, sucesso, até outra com a gente aqui, viu? Obrigado. Prazer é todo meu, obrigado a todos os telespectadores, estamos sempre à disposição. Obrigado, Eberê, obrigado ao nosso Marcos Santana também pelas participações importantes, a você que nos acompanhou. O painel debate volta amanhã, sempre às 1h30 da tarde, a reprise às 8 da noite e às 22 horas, o painel regional.